Aleluia! Duas coisas que nós precisamos conhecer profundamente, meus irmãos, assim como crentes, é humildade e hipocrisia, ok? Porque o crente, ele deve buscar a humildade e se afastar da hipocrisia, amém? Vou falar um pouquinho sobre esses dois aspectos aqui hoje e você vai perceber que é necessária que nós estejamos andando em profunda humildade diante de Deus. E deixar de ser hipócrita, né? Que muitas vezes nós mostramos que nós somos algo que nós não somos. Então isso aí chama hipocrisia, né? E Deus não gosta muito desse negócio aí, não. Acho que ninguém gosta, né? Você gosta de alguém que está atuando perto de você? Né? A não ser que seja no filme lá, né? Mas na vida real ninguém gosta de ator por perto, né? Quem está mostrando algo que não é. Uma das coisas que nós precisamos aprender, irmãos. Sabe que a humildade pode ser aprendida, você vai ver aqui hoje. Você sabe que uma pessoa pode ser que ela não seja humilde e nunca foi humilde. Eu não estou falando aqui de posses e nada disso não, meu irmão. Estou falando de caráter. Um caráter humilde, ou um caráter, né, orgulhoso, um caráter hipócrita. Mas nós precisamos aprender, né? Nós precisamos desenvolver e aplicar em nossas vidas, né? O que é a humildade verdadeira. E isso tem motivo. Deus quer que nós andemos em humildade porque existem motivos muito bons. Por que eu devo ser humilde, né? Aí você vai buscar na Bíblia, como eu sempre digo aqui, quando algum assunto falado demais na Bíblia, fica difícil você trazer tudo de uma vez só. Mas eu trouxe alguns pontos aqui que eu achei interessante. Mas tem muito mais, se você gosta do assunto, se aprofunda, né, vai atrás, que tem muito mais na Bíblia falando sobre esse assunto. Por que é que eu devo andar humilde? Porque, irmão, pensa um pouquinho aí na sua vida. Ó, eu estou falando de mim, acredito que muitas pessoas vão se identificar nisso. Né? Inconscientes ou inconscientemente, né, todos nós almejamos ser honrados. Vou falar de novo. Consciente ou inconscientemente, todos nós desejamos ser honrados pelo Senhor. O que é ser honrado pelo Senhor? É quando o Senhor reconhece o teu valor e tudo aquilo que você está fazendo em prol do reino de Deus. É assim ou não é? Ou você não gosta de honra? Pergunta para dois irmãos. Você gosta de honra ou você gosta de desonra, meu irmão? Ou você gosta de vergonha? Ninguém gosta dessas coisas. O que é que nós gostamos? Da honra. Agora, para chegar lá, irmãos, no reino de Deus não se chega sem andar em humildade. São as regras de Deus, são as regras que Ele estabeleceu para o seu reino. Em um lugar que nós vamos ver isso aqui é Provérbios 15:33. Acho que eles vão passar aqui, ó. Se você quiser acompanhar, pode acompanhar por aqui também. O temor do Senhor e a instrução da sabedoria e olha ela aí no meio aí, ó, humildade. E a humildade o quê? O que quer preceder? Vem antes. Antes de ser honrado, precisa ser humilde. Hoje muitas pessoas no mundo de hoje procuram a honra exatamente fazendo o contrário. Querem a honra primeiro. E lógico que ele não vai ser humilde depois. Então, se você quer chegar em algum lugar no reino de Deus, você precisa desenvolver essa característica de ser humilde diante do Senhor. Humilde diante daquele que pode te honrar, porque a honra verdadeira não vem de homens, meu. Não vem daqui da terra, mas ela vem do Senhor. Quando o Senhor quer exaltar alguém, Ele exalta. Quem está entendendo isso aqui? E ninguém pode desfazer isso.
Então é interessante porque todos nós, de uma maneira ou de outra, nós desejamos isso da parte do Senhor. A honra que vem do Senhor. Não queremos viver uma vida aqui nessa terra envergonhado, nem desonrado, nada disso. Mas nós queremos sim estar em uma boa posição com Deus. Só que Ele está mostrando alguns caminhos para nós. E um forte caminho é a humildade. Porque ela vai vir um pouco antes da honra. Assim como nós vamos ler que também que a soberba ela vem um pouquinho antes da queda. Então quer dizer, soberba que é o contrário de humildade. Ok? Você entende isso? Então são coisas que nós precisamos perceber no reino de Deus. Porque senão, irmãos, sério, eu estou nessa caminhada aí há 30 e poucos anos com o Senhor Jesus. E eu vi tanta gente ficar no meio do caminho porque falta essa coisinha aí, ó. Eu vi muitos ficar no caminho. Pessoas que tinham um potencial enorme, enorme. Mas a falta de humildade freou eles, ancorou eles em algum lugar e não conseguiram aquilo que buscavam com tanta vontade, né, de serem honrados, de terem uma posição diante de Deus. Porque às vezes as pessoas pensam que ser humilde significa que você é um coitadinho ali naquele cantinho e tal. Não, para Deus não funciona assim não. A Bíblia diz que quem quiser ser grande no reino de Deus, seja esse que vos sirva. Fala para o irmão perto de você. Ser servo é o ponto mais baixo que tem. Ou não é assim? Se eu estou servindo, não tem ninguém que está abaixo de mim. Ou significa, eu estou exercendo uma função de humildade. E Jesus disse o quê? Quem quiser ser grande no reino de Deus, vai ser esse que vos sirva. Então, o mais humilde vai ser aquele que no meu reino vai ter uma maior posição. E não se engane, meu irmão, de que você acha que vai chegar no céu e vai ser todo mundo igual, tá? Porque esse é um grande engano, né, que as pessoas têm, né? Ah, não, quando chegar no céu acabou tudo. Não. Então por que ele manda eu guardar tesouros para aquele tempo? Porque ele diz que vai dar galardões. Por que ele diz que aquele será grande no meu reino? Aleluia? Está aqui ou não? Às vezes a gente pensa que Deus veio para desfazer tudo aquilo que é princípio que Ele mesmo estabeleceu. Deus não veio para desfazer nada dessas coisas. Jesus veio aqui para estabelecer o reino de Deus. E no reino dele existem coisas que eu preciso fazer para estar bem com Ele. Até mesmo de ouvir da boca dele, né? Servo bom e fiel. Que alguns não vão ouvir. Ok? Quem concorda comigo? Conheço, por exemplo, a vida de algumas pessoas aqui, como o pastor Rubens, que dedica a vida dele 24 horas por dia para Deus, um servo bom, um servo fiel, digno de toda a honra. Já pensou ele chegar no céu e ter o mesmo posicionamento daquele que não fez nada, daquele que a Bíblia diz que foi salvo como que pelo fogo? Fala para um irmão perto de você, bateu na trave e entrou. Né? Um servo que fez tanta coisa, chega lá, agora aqui todo mundo é igual. Não é assim, irmão. E isso não está querendo dizer que pastor Rubens vai se colocar acima de ninguém, não. Muito pelo contrário. Lá, eu creio que também as regras daqui da terra valem para lá. Mas não vai ser como algumas pessoas pensam. Infelizmente, não vai ser como algumas pessoas pensam, que vai ser tudo igualitário. Quem pensa isso daí é partidos políticos hipócritas. Tá? Não está aí, está numa coisa. Né? Sempre Deus deixou bem claro. Não ajunta tesouro aqui na terra, mas ajunta tesouro lá no céu. Para que eu quero tesouro no céu, irmão? Para que será que eu quero isso? Será que ele não está dando um toquezinho? Fala, certas coisas vai ser muito bom para você. Até mesmo se quando nós formos para o céu,
nós possamos estar mais próximos até do Senhor Jesus. Quem quer ficar próximo ou quem quer ficar lá no fundão lá? Fala para o irmão perto de você. Você quer ficar lá no fundão ou bem pertinho de Jesus? Que isso já seria uma honra enorme, né? Aleluia? Está aqui ou não? Não, mas lá, pastor, o pastor está equivocado, porque Jesus é Espírito, ele pode, né, estar na presença de todo mundo. Ei, Jesus está como homem no céu. Você viu que ele subiu do jeito que ele estava na frente de todo mundo, lá naquele livro de Atos. Você já viu isso? Atos 1, ele subindo do jeito que ele estava. Um corpo glorificado? Sim. Um corpo que tem características diferentes? Sim, mas um homem. Fala para quem está perto de você, tem um homem sentado ao lado de Deus hoje lá no céu. Graças a Deus por isso, porque a Bíblia diz que ele intercede por nós, então eu acho ótimo ter um homem no céu intercedendo por um homem aqui na terra. Ele sabe muito bem o que é que eu sinto. E a Bíblia diz que também temos um advogado lá também, que graças a Deus que eu tenho um advogado no céu. Jesus Cristo, o justo. Olha que interessante, irmão. Sabe, uma das coisas também que a humildade traz para você, que às vezes as pessoas não entendem isso. Acha que uma pessoa, por ser humilde, ela tem que ser pobre, ela tem que rejeitar as coisas, as riquezas e tudo mais. Agora eu já estou falando aqui da terra. Mas a humildade vai trazer para você. Diga assim, a humildade vai trazer para mim riquezas. Aleluia. Agora imagina a riqueza chegando na sua vida e você morre no outro dia. Não, então, olha como Deus é sábio. A humildade traz para você riquezas e vida. Olha que coisa boa. Vamos ver isso daí? Vai lá, Provérbios 22, verso 4. O prêmio, o galardão, né? O galardão, ou prêmio da humildade e o temor do Senhor são o que, irmãos? Riquezas, olha ela aí de novo aí. A honra e a vida. Ok? Sabe, meus irmãos, porque tem muita gente nessa terra que está passando mal? Porque não está vivendo em humildade. Simples assim. Mas vamos ser bem claro aqui essa noite. As coisas para mim não dão certo. Eu já estou com o pé na cova. Falta vida. Eu não sou reconhecido em lugar nenhum. Fala para dois irmãos aí, falta honra. Minha situação financeira eu não aguento mais. Fala para quem está perto de você, falta riqueza. E como é que a Bíblia diz que eu tenho que adquirir isso? Através de humildade e temor ao Senhor. Você lê ali no texto. É isso ou não? Então, olha a importância que a humildade tem na vida do cristão. Ok? Quando você vê uma pessoa falando assim, esse povo aí prega, como é que eles falam? Teologia da prosperidade, né? Aí desce a lenha em ser próspero. Isso não é humildade, meu irmão. Isso não é humildade. O nome disso é julgamento. É um julgamento muito errado, né? Porque quando eu digo que Deus não pode me dar prosperidade ou riquezas, eu estou dizendo que Ele é um Deus pobre, que não tem nada. Aí a Bíblia diz que todo ouro da terra, todo ouro e toda prata da terra é dele. A casa dele, o chão é feito de ouro transparente, que eu nem sei o que é isso, mas deve ser muito valioso. Que os alicerces da Nova Jerusalém são feitos de pedras preciosas. As portas dessa Nova Jerusalém são pérolas. Eu fico imaginando que tamanho é essa ostra que deu essas pérolas. Quem está aqui? Então é estranha essa falsa humildade, né? Na verdade, é hipocrisia. É uma humildade, é uma hipocrisia vestida de humildade. Porque na realidade, quem fala muito disso daí, acredite,
Ele não mora lá na comunidade, lá num quartinho 3x3, sem banheiro, não. Aleluia? Quem está nessa condição quer prosperar sim e quer enriquecer sim. Ou não? Ou eles querem ficar assim? Não quer. Esses caras têm muita papa na língua para falar coisa, porque eles não vivem isso. Porque na realidade Deus tem dado prosperidade para eles, mas não há o reconhecimento. Amém? Então, irmãos, tá lá, ó. Olha que legal. Isso é coisa boa? Ter riqueza, honra e vida. Nossa, você quer mais o quê? Para passar aqui nessa terra tá bom demais, né? Com riqueza, honra e vida? Dá para passar bem, ou não? E aí, pastor Alexandre, dá para passar bem com essas 3 coisinhas aí? Então, e olha que coisa mais simples. O caminho é um só. É a humildade. Aqui eu vou falar do posição, né, no reino de Deus. Lembra que eu estava falando? Que as pessoas pensam que o reino de Deus vai ser aquela coisa assim, né? Uniforme. Mas existem posições no reino de Deus, não só aqui na terra, meu irmão. Mas é a humildade que vai garantir isso para a gente. Abra lá em Mateus 18, 3 e 4. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum, entrareis no reino dos céus. Por que crianças, né? Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o que, irmão? Leia lá. O maior? Então fala para 2 irmãos aí, vai ter maior e menor, sim, irmão. Se a Bíblia diz... Jesus, essas são palavras de Jesus, irmão. Aí não é qualquer um falando, não. É alguém que esteve lá, veio para cá, voltou para lá. E vai voltar para cá de novo. E depois acho que vai voltar para lá. Depois você me ajuda aí, pastor. Já me perdi no meio do caminho. Aleluia. Olha que interessante. A humildade vai fazer com que a pessoa se torne, tenha uma posição no reino de Deus. E é maior. Uma posição de destaque no reino de Deus. Então eu consigo ver que o reino de Deus é formado, né, por classes que vai assim, de humilde, né? Não sei se vai ter os mais ou menos, e os que entraram como que pelo fogo, né? Os que pegaram na trave entraram, tal. Aleluia, mas quando chega lá, eu espero estar naquela categoria ali. Eu espero, né? Não sei você. Aleluia. Se perguntasse para você, você quer ser o maior ou o menor no reino de Deus? Você ia responder o quê? Eu sou humilde, eu vou responder o menor. Ô hipócrita! Nada. Eu quero estar numa posição boa com Jesus. Isso significa que foi feito um bom trabalho, isso significa que a palavra se fez verdadeira na minha vida enquanto eu pude exercê-la aqui na terra. É bem interessante essas posições do Senhor. Que mais? Isso aqui é interessante, irmão. Essa aqui é interessante. Abra lá 1 Pedro 5 e 6. Só humildes conseguem se submeter à mão de Deus, que é a verdadeira humildade bíblica. Eu já expliquei, já preguei até sobre isso aqui algumas vezes. A verdadeira humildade bíblica é quando eu lanço fora tudo que eu sou e assumo tudo que Deus é na minha vida. Pronto, a vontade dele, o desejo dele, né? É tudo ele. É o reino dele, não é o meu reino, e por aí vai. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Para um pouquinho aí. Para estar debaixo da mão de Deus, tem que se humilhar, tem que ser humilde. O soberbo não tem lugar debaixo da mão de Deus, meu irmão. O soberbo está fora da mão de Deus. Para que ele
em tempo oportuno vos exalte. Tem mais? Não, é só isso aí, né? 5:6, está certo. No tempo certo, Deus vai nos exaltar, vai nos colocar onde Ele almejou para nós. Amém? Fale para o irmão perto de você. Lugar de exaltação não é lá embaixo, é lá em cima. Quem lembra de um pódio? Um pódio, né, que tem nas Olimpíadas? Tem medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. Quem é que está no mais alto? O ouro. Por quê? Ele está sendo exaltado pelas atribuições dele. Mas olha que engraçado, no reino de Deus tem essas coisas também. No dia em que nós nos humilharmos diante da mão de Deus, ou estamos nos humilhando, vai chegar um tempo. Quando eu estou debaixo da mão de Deus, significa que eu estou andando segundo a vontade dele, não é mais minha vontade. Mas vai chegar um dia que ele fala, ó, chegou o dia, meu filho, a partir de agora, você é representante, né, total da minha presença aí na sua terra, nessa terra. E também quando nós formos para o reino dele, né? Então, irmãos, procure estar diante da vontade de Deus, da mão de Deus, em humildade. Porque é a única maneira de estar nessa posição. Não tem como estar aqui sendo soberbo, sendo hipócrita, fingido. Não adianta. Aleluia? Quem está aqui? Que mais? Enquanto nós nos submetemos, a palavra de Deus diz também que enquanto nós estamos nos humilhando, a palavra de Deus diz também que nós estamos andando em sabedoria, ok? Só que, se eu não cuidar dessa posição que eu estou vivendo, dessa maneira que eu estou vivendo de humildade, e começar a me exaltar, a mim mesmo, ou aceitar a exaltação de outras pessoas, tem que tomar cuidado por o orgulho não começar a chegar, a soberba não começar a chegar. Não é porque a pessoa se tornou humilde que ele não possa também cair e se tornar soberbo, né? Principalmente quando as coisas estão dando certo. Irmão, o ser humano, nós, os seres humanos, temos grandes dificuldades nessa área. Nós, os seres humanos, temos um problema muito grande nessa área, né? Que é quando tudo está dando certo, que a gente acha que é a gente. É sempre bom saber que a gente não... Sempre diga isso para você. Quem que me trouxe aqui? Não fui eu. Sempre tem essa conversa com você mesmo. Quem que me trouxe aqui? Eu sempre falo comigo. Falo, rapaz, eu não tenho participação nenhuma nesse negócio. Um marceneiro semi-analfabeto teve que terminar o colegial com supletivo. E o Senhor leva e exalta a estar cuidando do seu próprio povo. Eu falo, rapaz, não dá. Tem que ser Deus nesse negócio. Você tem que sempre lembrar disso, irmão. Onde você está, onde você vai chegar, não tem nada a ver com você. Se tivesse, pensa aí. Diga assim, Deus vai me levar a lugares altos. Deus vai me exaltar. Porque eu estou andando em humildade. O que é estar andando em humildade? Se submeter a Ele. Acabou. Faz do seu jeito. Eu não vou fazer do meu não, porque o meu só dá enrascada. O meu só dá errado. Aleluia. Quem aqui teve a experiência que as coisas só começaram a dar certo depois que você botou Jesus na sua vida? Assim? Acho que, se não a totalidade, pelo menos a maioria.
Antes de eu ter Jesus, meu Deus do céu, podia se esforçar, esforça quando você quiser. Não ia. Agora com Jesus, deu certo. Então era eu o cara que fazia a coisa acontecer? Não. Quem faz acontecer, diga assim, quem faz acontecer na minha vida é Jesus. Diga assim, é Jesus. Amém? Você está entendendo? Quando tem lá 18, foi 18 mulheres batizadas? 8 mulheres? Quanto? Ela vai. 18 mulheres batizadas no Espírito Santo, lá no presídio, não foi o William que fez isso. Foi o Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor abre as portas para nós, meus irmãos, não somos nós que temos essa chave. É Ele que abre pelo seu sobrenatural. Existem pessoas que são tão soberbas que parece que eles têm um molho de chave que abre tudo, né? E não tem não. Quem abre tudo para nós é o Senhor. Ele sim. Amém? Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Espera aí, onde que eu estou aqui? No 1 Pedro. Abra lá em Provérbios 11, 2 para mim, por favor. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra. Mas com os humildes está o quê? A sabedoria. Ok? Então a sabedoria sempre vai acompanhar o humilde. Agora, ó. Exatamente o contrário ali, né? Contrário de humilde é soberbo. Contrário de honra é o quê? Desonra. Aí as pessoas têm que escolher o que é que vai ser da sua vida. O que é que vai fazer da sua vida. Vai ser soberbo ou vai ser humilde? Vai colher ou isso ou aquilo. É simples. O reino de Deus eu acho tão simples, eu acho tão objetivo. Eu sou uma pessoa, por natureza, muito objetivo mesmo. Assim, eu gosto de resolver tudo muito rápido e muito sem muita firula. Vamos fazer. E eu acho a palavra de Deus exatamente isso. Algo muito objetivo. É isso, é isso. Faz assim que dá desse jeito. Faz daquele jeito que dá daquele. Se não fizer, é isso aqui. Oh, olha que coisa boa. Então, dizer que viver segundo a palavra de Deus é difícil, não é. É só viver de uma maneira objetiva, obedecendo e se submetendo à vontade de Deus. Pronto, vai funcionar. Diga assim, vai funcionar na minha vida. Diga de novo, vai funcionar na minha vida. Amém? Faça isso que vai funcionar. Agora, você vê, a palavra diz que a soberba traz desonra, mas também faz a pessoa cair, né? Abra aí para mim Provérbios 16, 18. Olha lá. A soberba precede a ruína, irmão. Sabe o que significa ruína, irmão? É quando não fica nada em pé. Nada em pé. A soberba, ela vai a esse ponto aí. Sabe, meus irmãos, eu já trabalhei com moradores de rua, né? Pessoas que usavam droga, já trabalhei com todo esse povo em uma época da minha vida, no meu ministério. Eles têm uma coisa em comum, uma só. São soberbos, orgulhosos. Do que, eu não sei, mas são orgulhosos. Vocês já viram a maneira de como eles andam ou não viram? Pela rua? Preste atenção na próxima vez que você vê um. Eles não andam como uma pessoa normal, às vezes olhando para não tropicar numa pedra. Eles andam assim, ó. Ou não é? Olha o queixinho, olha o queixinho, ó. A mãozona lá para trás. Quem sabe que as expressões corporais falam mais sobre nós do que qualquer outra coisa? Hã? Quando a pessoa tem um olhar altivo, a Bíblia fala sobre isso. O que é um olhar altivo? Está sempre olhando por cima. Assim.
Essas pessoas são perigosas mesmo. Fala para quem está perto de você assim, ó, tem hora que tem que abaixar o olho. Fala assim, principalmente quando estamos diante de uma autoridade, nós abaixamos os olhos. Isso é sinal de que eu estou ouvindo e estou acatando o que você está falando. Agora, quando eu olho por cima, você quer ver eu conversar com uma pessoa, estou dando uma orientação bíblica para ela, ela está assim, ó. Eu falo, por que eu estou aqui gastando meu tempo, rapaz? Podia estar na minha casa com as minhas netinhas, brincando com elas lá. O zoião nem olha, ele olha acima da sua cabeça, assim, tipo... Nem sei o que eu estou fazendo aqui. É assim ou não é, pastor Rubens? Aleluia. Glória a Deus. Nossa, isso é uma característica minha. Muda. Aleluia. Aí eu sou assim, eu fico olhando para cima. Muda, tem coisa errada aí. E você sabe que tem. Fala para quem está perto de você, igual o papagaio da piada, que eu não vou contar piada de novo. Diga assim, você sabe. Você sabe. É assim ou não? Aleluia. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas... O pior engano de todos é aquele que tenta enganar a si próprio, né? E esses tipos de coisa são pessoas que estão enganando a si próprio, né? Quem vai quebrar a cara é ele, quem vai se dar mal é ele, não é quem está aconselhando, não é. Quem está aconselhando está tentando fazer ele sair daquele caminho e pegar um caminho certo, só isso. Aleluia. Quantas vezes já te aconselharam aqui, meu irmão, minha irmã, a respeito de alguma coisa e você não fez nada a respeito disso? Será que isso é a posição de uma pessoa humilde? Nossa, todo mundo pensou, né? Nossa, ele está tão mansinho, hoje ele vai mansinho até o fim, né? Se enganou. Fala para quem está perto, você se enganou. Quantas vezes já falaram? Quantas vezes algum irmão chegou para você e falou, irmão, assim, 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 e você não fez? Para quê, não? Isso é posição de orgulho, irmão. Quem chega para Jesus, a primeira coisa que ele faz é dar os dois braços a torcer, não é nenhum, é os dois, tá? Acabou. Não mando mais nesse negócio. É do jeito que o Senhor quiser, Deus. Aleluia! Está aqui ou não? Irmãos, um grande sinal, né? Vários. Vários sinais que a pessoa está deixando a humildade e ingressando na soberba são os sinais da hipocrisia. Então, se você quiser analisar como está a sua vida, que seria muito bom, eu estou andando mais como humilde nessa terra ou como soberbo nessa terra, ou como hipócrita. Então, os sinais da hipocrisia é algo muito importante para nós sabermos analisar na nossa vida. Não é analisar na vida dos outros, não. Tá? Porque a gente só pode mudar a nossa vida. Então analisa na sua. E aí você vai poder mudar a sua vida. Olha aqui, vamos abrir aqui Mateus 7. Nós vamos ler do 1 até o 5. Olha que interessante. Ó. Não julgueis, para que não sejais julgados. Fácil isso aqui ou não? Fácil ou difícil? Para algumas pessoas é fácil. Para outras não. Para outras parece que tem um espírito de juiz habitando dentro dela, né? Vou dar a minha sentença. Vamos lá. Pois com o critério, presta atenção nisso aqui. Com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiveres medido, vos medirão a vós também. Por que vês tu o argueiro ou o cisco no olho do teu irmão, porém não reparas na trave, no galho que está
no teu próprio olho. Vai lá. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro ou o cisco que está no seu olho, quando tens um galho, uma trave no seu próprio olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Tira primeiro, é grandão. Fala para o irmão perto de você, às vezes o teu problema é maior do que o do irmão que você está olhando, irmão. Pode crer nisso. Sabe que às vezes a gente está olhando para as vidas assim, mas esquece de olhar que tem coisa pior na nossa. Olha lá. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olha que interessante, se nós analisarmos esses sinais da hipocrisia, vai nos ajudar demais a andar em humildade aqui nessa terra. Primeira coisa que fala é julgar os outros. Aquele julgamento, né? Vamos chamar assim, ilegal. Né? E as pessoas têm julgado sem critério. Ali está falando assim, né? Falando algo sobre critério. As pessoas julgam as outras sem ter um critério, uma prova, uma posição para aquilo, vamos chamar assim. Aleluia? Quem está aqui? Agora, essa pessoa que está julgando, a palavra de Deus é bem clara. Você está apontando um dedo para a pessoa, mas tem 3 virados para você. Ó. Não é assim, não? Quanto está virado para mim aqui? 3. Está dizendo, ó, do mesmo jeito que você está fazendo com os outros, vão fazer com você. O mesmo peso que você usar, será usado contra você. Eu tinha um pastor, um dos meus primeiros mestres, ele dizia assim, o tio da sua esposa, inclusive, pastor Vanderlei, ele falava umas coisas bem interessantes em relação a essa questão do julgamento. Sabe que às vezes até em oração a gente não está andando em humildade? Não. Porque quando eu julgo uma pessoa, às vezes eu estou pedindo na minha oração, Senhor, faz justiça. Estou pondo um peso. A justiça do Senhor tem que entrar nesse negócio. Só que diz que da mesma maneira que aconteceu com aquela vida, quando eu precisar, fala para o irmão perto de você, e você vai precisar. Vai ser com justiça também. Ele dizia assim, então, meu irmão, ele botava a mão no meu. Então, meu irmão, julga com misericórdia. Quando chegar a sua vez, e vai chegar, vão usar de misericórdia para você. Leis espirituais. Quer ter alguma coisa contra o teu irmão? Tenha misericórdia. Quando chegar a sua vez, a misericórdia vai chegar. Aleluia. Amém? Ah, mas pastor, eu nunca vou fazer nada de errado. Então você já morreu. Morreu e está aqui achando que ainda está vivo, né? Porque já devia estar na glória. Todos nós, irmãos, vamos necessitar, em algum momento da nossa vida, várias vezes, a misericórdia de Deus. Então, como que se eu quero viver da misericórdia de Deus, eu vou agir na vida do meu irmão com justiça? Quando a gente fala justiça, é justiça de peso, né? De castigo, né? Deus castiga, né? Fala assim, Deus não castiga não, irmão. Deus é amor. Amém? Deus tem maneiras de falar com você sem precisar te fazer o mal. Ele vai, através da sua palavra,
falar ao seu coração, porque o Espírito de Deus está aí dentro de você e testifica que aquilo que está sendo ministrado é a palavra dele e a verdade dele. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que identifica a hipocrisia é ver pequenas coisas na vida dos outros que não tem nem muito peso. A Bíblia falou, é um cisco na vida do irmão, no olho do irmão, um cisco. São coisas pequenas. Mas essas pessoas, esses hipócritas, fazem um estardalhaço com aquilo, mas a Bíblia está falando, e você não está vendo que o seu problema é maior do que o dele. Muito maior do que o dele. Irmãos, antes da gente começar a ver o problema na vida dos outros, melhor a gente olhar para a nossa vida, porque aí você vai achar... acredite no que eu vou te falar. Se você chegar na sua casa e fazer uma análise sobre a sua vida, você vai achar uma batelada de coisa errada que precisa ser mudado. Você vai achar, pode ser que você ache até uns galhos aí, né, enfiados dentro do olho. Aí como que o cisquinho na vida do irmão está incomodando? Não, deixa que eu te ajudo. Aí o irmão que tem um cisquinho olha para o olho do cara, tem um galho enfiado no olho dele. Fala, mas peraí, tem alguma coisa errada aí, como assim? Fala para dois irmãos aí. Tem gente que não tem autoridade para tirar cisco não, irmão. Eu pego muito no pé aqui dos ministros que são treinados aqui nessa igreja a respeito disso. Para ter autoridade, não pode ter trave no olho, não. Tem que estar limpinho. Para poder enxergar e ajudar o outro. Para que a pessoa veja você e fale, nossa, desse aí eu recebo. É ou não é, pastor? Desse eu recebo. Agora, sério, vocês recebem algo de alguém que está cometendo coisa pior do que aquilo que você está sendo ministrado? Você recebe? Alguém recebe? Eu não recebo. É difícil receber. Você fala, meu Deus do céu, não dá não. Aleluia? Quem está aqui? O que eu acho legal da palavra de Deus é que ele não poupa palavras, né? Às vezes você prega na igreja e a pessoa fala, nossa, as palavras foram meia duras, né? Meia estranhas, não foi? Como nós estivemos lá na conferência de ministros, né? No meio da pregação, o americano falou alguma coisa lá, foi traduzido como cafetão. Nossa, é muito pesado, né? Agora, é engraçado. Quando a gente lê a Bíblia e vê Jesus chamando o povo de hipócrita, quando a gente lê a Bíblia vendo Jesus chamando um monte de gente lá de sepulcro caiado, raça de víboras, pegando um azoraque e dando nas costas de todo mundo, aí Jesus não é pesadão, não? É só o pastor que usou a palavra hipócrita? Está aqui ou não? Irmãos, quando eu sou um pouquinho duro, eu só estou imitando o meu Senhor. Simples desse jeito. Ainda não peguei o azorague. Sabe o que é azorague? Não. O chicote. Né? Aleluia. Mas a gente tem um cinto aqui se precisar. É o pai, né? O pai. Ah, meu Deus. Né? Tem uns irmãos aí que gostam de chamar aí, né? Meu pai, né? Meu pai. Gersão ali, né? Meu pai. Você aguenta o cinto também? Meu pai, de vez em quando. Tem ou não tem, pastor Alexandre? Hã? Os menininhos que estão tudo grandão agora já entrou na peia já? Você nunca entrega nada deles, né? Você só entrega da Simone, né? Eu já entreguei de todos os meus aqui, você nunca entregou nada. Eu acho que você já deu umas peias. Deu, Arthur? Já pegou? Já lá, tá vendo? Aleluia. Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Irmãos,
Antes de nós tentarmos, como diz ali, antes da gente tentar ajudar alguém a resolver algum problema, a gente tem que resolver os nossos. Amém? Isso aqui também é ministrado muito para ministros, né? Quando a gente fala alguma coisa. Ei, antes de governar a casa de Deus, como está escrito lá no livro de Timóteo, é necessário que o ministro, aquele que almeja ser ministro, governe bem a sua própria casa, né? E lá tem, né, algumas coisas falando. Então, da mesma maneira, está falando aqui. Antes que eu possa ajudar alguém, eu tenho que ajudar a mim mesmo. Senão vai ficar uma coisa muito esquisita, irmão. Né? Pensa aí. Pensa um pastor pregando aqui na frente, a família dele sentada ali, tudo falando assim, é só ir no púlpito que é desse jeito. Porque lá em casa, né? Já pensou, Cauê? Falando uma coisa aqui que você sabe que lá em casa é tudo diferente. Aleluia. Agora os ministros ficaram pensando assim, ó. Rapaz, onde eu fui amarrar o meu jumentinho, meu Deus do céu. Agora eu vou ter que alinhar a minha vida. Mulheres e maridos de ministras também. Tá lascado. Vai ser direto agora. Vamos pegar direto agora. Só tem um. Aleluia, aleluia. Vamos ter que arrumar mais um. Acho que eu vou levantar mais umas ministras aí, ó. Na próxima vez, pelo menos mais um, né? Levantar umas ministras que, né? Isso, pronto. Aí já dá para pôr no plural, né? Maridos de ministras, né? Não estou tendo que usar tudo no singular. Hein? Aleluia. A gente brinca, mas sua batata está assando. Aleluia. Aleluia. Essa palavra hipocrisia, né, no grego, não é muito diferente, né? É hipócrisis, né? Significa atuação ou fingimento. O que significa atuação? Quando um ator ia lá naqueles teatros que eles tinham, né, na Grécia, onde eles faziam muitas peças, o nome dos atores eram hipócritas. Não chamava eles de atores, chamava de Na verdade é hipócrisis, né? E só que significa, ao pé da letra então, é atuação ou fingimento. O que aquela pessoa está mostrando naquele papel não é verdadeiramente a vida dela. Mas quando você traz isso para a vida real, na verdade essa pessoa está de mão dada com o quê? Com a mentira, ok? Um hipócrita também é um mentiroso, porque aquilo que ele está mostrando não é uma verdade, é uma mentira. Amém? Vamos abrir aqui. Em João 8,44. Partindo do princípio que todo hipócrita é mentiroso, vamos ver algumas coisas na palavra de Deus a respeito, né, dessa categoria de gente. Olha lá. Então, se ele é mentiroso, o que está acontecendo com ele? Ele aceitou Jesus, ele está... Agora eu sou filho de Deus, né, segundo o livro de João 1. A partir do 12 ali, você vai ver que a partir do momento que ele crê no nome do Senhor Jesus, ele se torna filho. Amém? Tem algum aqui? Amém. Glória a Deus. Se ele é filho de Deus, ele não é filho do diabo. Mas o filho de Deus que começa a andar de mão dada com a mentira, vai trocando a sua paternidade. Ok? Porque quem é o pai da mentira é o próprio diabo. Vós sois do diabo. Não, fala para o irmão aí, esse vós não é você, irmão. Né? É lá o povo que Jesus estava falando lá. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Estava falando para aquele povo. Ele é pai de vocês. E quereis satisfazer-lhes
os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai do quê? Da mentira. Ok? Então o hipócrita, a pessoa que começa a andar em hipocrisia, a primeira coisa que ela está fazendo é mentira. Ela está mentindo. Crente andar em mentira, está trocando a paternidade de Deus, irmãos. Está voltando para o seu antigo papaizinho, chamado Satanás, diabo. Nós viemos de lá. Nós deixamos ele e nos achegamos a Jesus. Ele nos recebeu, Deus nos recebeu como filhos. Mas quando ele começa a proferir mentiras, tendo uma vida hipócrita, uma vida de fingimento, de atuação, eu começo a mudar a minha paternidade. Daí a gente podia entrar daqui para frente em uma outra ministração. Mas deixa para uma outra vez. Daqui a gente já podia partir para aquela assim, alguns creem, uma vez salvo, salvo para sempre. É um baita de um engano que quando forem ver, alguns serão tarde demais. É melhor analisar isso agora, esse tipo de afirmativa, né? Então, olha que interessante. A pessoa começa a mudar sua paternidade, daqui a pouco, meu irmão, ele é um mentiroso, ele não tem mais nada com Deus. Ele já começa a se distanciar de Deus. Aliás, quando o crente começa a mentir, ele já começa a se distanciar de Deus ali naquele momento. Não faz sentido um crente falar mentira, meu irmão, ou mostrar algo que ele não é, ou mostrar uma face que não faz parte da vida dele. É interessante que essas pessoas fazem com outras pessoas essas atitudes hipócritas e acham que estão fazendo com Deus também. Mas Deus está de olho em tudo. Deus conhece toda a verdade. Deus nos conhece quem nós somos de verdade. Por isso no começo aqui, né, foi até clamado. Vamos ser crentes autênticos, de verdade. Não precisa ser perfeito, mas seja verdadeiro diante de Deus. Porque mostrando as suas falhas para Deus, Ele pode te ajudar. Mostrando as suas falhas para alguém que possa te ajudar, Ele pode te ajudar, através da palavra de Deus. Mas enquanto a pessoa é hipócrita, na verdade, ela tem muitos defeitos e traves enfiadas nos olhos, mas ela quer mostrar que ela não tem nada, que está tudo bem. Sabe uma frase que para mim, assim para mim, diz tudo? É quando você encontra uma pessoa que você sabe que está afastado de Deus, ele diz assim, não, eu e Deus está tudo bem. Eu acho que não existe frase mais hipócrita que essa, né? Porque eu estou todo dia na igreja, eu estou todo dia orando, eu estou todo dia buscando a Deus, e tem dia que eu e Deus não estamos bem. Porque ainda existem muitas coisas para mim mudar e eu não consegui ainda. Então não pode estar bem. É como um pai e um filho. Ah, está bem com seu filho? Está bem com seu pai? Ah, mais ou menos, né? Porque tem umas questãozinhas aí para a gente acertar. É a mesma coisa. Fala para o irmão perto de você, eu e Deus estamos bem. Nossa Deus, saiu assim saiu gutural, né? Que fala que é da garganta. Nem escutei uma palavra direito dessa daí, foi só uma tentativa de falar, né? Assim que a gente faz de vez em quando. Misericórdia. Irmãos, precisamos nos acertar com Deus. E uma grande coisa para se fazer é analisar essas coisas da hipocrisia. Irmãos, se o camarada mente, se o camarada vive uma vida hipócrita, está no meio dos cristãos, mas leva uma vida hipócrita, querendo mostrar algo que não é a verdade como se fosse a verdade,
Essa é a hipocrisia. A Bíblia diz que o pecado, mentir é pecado, leva ao quê? Morte. Diga assim, morte. Aí tem um caso bem interessante, não vou ler o caso todo, mas vamos ler um pedacinho ali. É Atos, né? Deixa eu ver aqui. Atos 5. Nós vamos ler do 1 ao 5. O caso de Ananias e Safira, né? 2 especialistas em hipocrisia e mentirosos, né? A ponto do apóstolo Pedro falar para eles, ó, vocês mentiram, não foi nem um para o outro, foi para o Espírito Santo. Aí a coisa pegou, né? Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Pronto, entenda aí a situação. Vendeu uma propriedade, pegou uma grana. Tá certo? Vamos dizer, vamos botar valores aí. Vendeu uma propriedade de 1 milhão. Tá certo? 1 milhão. Beleza. Vai lá. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Ele pegou, vamos lá, ele guardou 500 mil, pegou 500 mil e levou aos pés dos apóstolos. Lá, no caso era Pedro. Colocou lá, na hora da oferta. Ó, vendi uma propriedade, está aqui o dinheiro e coisa e tal. Deve ter contado uma história, né? Estou fazendo esse sacrifício pela obra, porque eu estou vendo a dificuldade da obra de Deus, por isso eu vendi a minha propriedade e estou aqui, ó, Pedro. Ó, você vê uma das grandes ofertas que você vai receber nesses dias e coisa, aquela coisa, né? A Bíblia não fala, estou parafraseando, mas muito provavelmente isso pelo que o Pedro vai falar, né? Então disse Pedro, olha, recebeu uma oferta. Deixa eu falar uma coisa aqui, cadê? Pastor Cauê, se chegar alguém lá em Bragança Paulista, ó, eu vendi uma casa aí, estou trazendo aqui 1 milhão aqui, ó, para a obra aqui, coloca lá, não sei o quê, conta a maior história e tal, né? Será que se o Espírito Santo falasse, é isso aí, uma enrolada, hein, filho? A gente teria coragem de fazer o que Pedro fez? Olha só. E disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Eu fico pensando assim, né? Se eu estivesse perto, eu ia fazer assim. Peraí, tem alguma coisa errada. O camarada trouxe uma grana aí, ó, de oferta. Como assim? Você está falando que é Satanás que está ofertando? Como assim? Não. Para que mentisses, ó lá, ao Espírito Santo, ó, reservando parte do valor do campo. Vai saber se ele até falou ou não falou. Se não for uma revelação do Espírito Santo para Pedro. Vai. Conservando, porventura, não seria teu? Olha o que Pedro falou. Se você trouxesse a metade aqui e ficasse com a metade, qual o problema? Eu vendi uma propriedade, estou ofertando a metade aqui. Beleza, Pedrão? Falou, tchauzinho, vou almoçar. Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Fala para quem está perto de você, expirar, irmão, é morrer. Caiu duro na frente do apóstolo. Sobrevindo grande temor aos todos os ouvintes. Aí você vê a hipocrisia, a mentira, a paternidade do Satanás, onde é que leva uma pessoa. Aleluia. Quem está aqui? Irmãos, eu já vi pessoas orando assim, ó. Escuta, não sei se você já fez essa oração. Senhor, gostaria tanto de viver como se fosse a igreja primitiva. Gostaria que aquela unção da igreja primitiva, de levantar mortos e curar enfermos e tudo mais, acontecesse aqui no nosso tempo. Aí se eu estou do lado e estou ouvindo essa oração, eu falo assim, acrescenta aí, ó, morrer hipócrita, acrescenta na oração, acrescenta também aí, mentiroso, caindo, inspirando, sendo levado para o IML. Pode pôr aí.
Na época lá não era IM. Depois você vai ler o resto do... veio uns rapazinhos lá, levou e enterraram. Eu nem sei como que era esse negócio, porque não passava por ninguém, a pessoa caía morta, enterrava, não tinha polícia, não tinha nada. Como que será que era isso naquela época? E diz que a mulher veio depois e entrou no mesmo esquema dele e também morreu. Então a hipocrisia, meu irmão, vai levar a pessoa à morte. Ser mentiroso vai levar a pessoa à morte. Estar atuando em um papel, sendo que nós não somos aquilo que nós estamos atuando, vai levar a pessoa à morte. Então o negócio é muito sério. Pelo menos eu vejo que é muito sério. Amém? Agora, eu vou ensinar rapidinho aqui, que o meu tempo já foi, já um monte lá, mas eu vou terminar aqui para você. Eu vou falar aqui, né, sobre alguns passos para te ajudar nessa questão da humildade. O que eu posso fazer para me tornar humilde? Porque dá para ser humilde. Irmão. Amém? Primeira coisa. Abra bem. Fala para duas pessoas. Abra bem seu ouvido aí, meu irmão. Quer ser humilde? Fale sempre a verdade. Amém? E quando eu digo fale sempre a verdade, é a seu respeito. Não é a respeito de algo que você viu, não. Fale sempre a verdade a respeito de tudo da sua vida. Seja autêntico. Seja autêntico. Seja quem você é de verdade. Não maquie seu verdadeiro eu. Seja quem você é. Você sempre vai ser você. Alguns a gente ainda nem conhece. Convive com eles há 15, 20 anos, mas não sabe quem é a pessoa. Por quê? Está maquiando quem é a pessoa verdadeira. Não faça isso. Mostre para todo mundo quem você é. Se é passível de ajuda, é alguma coisa que você não queira que as pessoas vejam, você pode ser ajudado. Agora, a pior coisa que tem é viver na hipocrisia. Seja aquela pessoa que Deus te fez. Ei, Deus te fez, fala para duas pessoas aí. Deus te fez assim, meu querido. Deus te fez assim, minha querida. Você é isso. Seja autêntico. Seja verdadeiro. Tenha prazer em ser aquilo que Deus fez. Romanos 12:3. Abre lá para mim, rapidinho. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha. Cada um, diga assim, cada pessoa é uma pessoa. Deus fez assim, Deus repartiu. Vocês pensam que eu não queria ter a fé do T.L. Osborne, que curava milhares e milhares de pessoas na África? Eu queria, mas não, eu sou o Delfim. Eu sou aquele pregador que anda com um pedaço de porrete nas costas. Tá. Sou isso aí. E eu sou feliz de ser quem eu sou. Ué. Foi difícil de chegar a esse ponto, de ser feliz comigo mesmo, mas eu consegui, graças a Deus, graças a Jesus. Foi fácil não. Você começa a ver seus defeitos, mas quando você começa a assumir quem você é, você consegue arrumar mais rápido certas coisas que estão fora do lugar. Amém? Outra coisa, irmão, muito importante. Ande e aprenda com pessoas humildes. Ok? Você identificou na vida da pessoa que você está andando que ela é hipócrita, que aquilo que ela está falando não condiz com a vida dela? Sai fora, meu filho. Anda com quem é humilde de verdade. Ok? Dá para aprender isso com pessoas? Com certeza. Quer ver só? Vamos ver aqui, ó, Mateus 11:29.
Senhor Jesus falando sobre ele, sobre a pessoa dele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Muitos podem dizer assim, mas esse era Jesus, como é que eu vou andar com Jesus? Não. A Bíblia fala que eu posso sim imitar pessoas que imitam a Cristo. Né? Inclusive Paulo fala sobre isso aqui em 1 Coríntios 11, verso 1. Paulo dizendo, aqui já não é Jesus, é Paulo. Sede meus imitadores. Ele está pedindo para imitar a Cristo? Ele está pedindo para imitar ele. Por quê? Ele é de Cristo. Então, se você olhar a minha vida, você vai ver que a vida de Cristo é assim também. Então, você pode andar com pessoas que é humilde. Você pode aprender com pessoas que é humilde e mansa de coração e começar a aprender com aquela pessoa. E começar, como Paulo diz ali, ser imitador daquelas pessoas. Amém? Quem sabe aqui que o melhor método de ensino é a repetição? Quem sabe disso aqui? Você vai repetindo, daqui a pouco aquilo faz parte de você. Então, você vai imitando, daqui a pouco você está igual àquela pessoa. É assim ou não é? Aleluia. Glória. O Rubens, quando chegou, ele não tinha barba, tá vendo? Quando a gente começou a andar junto, ele não tinha barba, não tinha nada. Já está parecendo comigo. Não tinha barriga. Agora tá... Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Deus é bom. Deus é bom. Como é bom ter pessoas que a gente pode se espelhar, né? Estivemos nessa última conferência e eu vejo o apóstolo Guto subindo lá e falando, e eu falo, rapaz, tem muito para aprender com esse homem aí, rapaz. Ele pedindo oferta para um bebezinho que precisava fazer uma cirurgia na África, chorando, meu irmão, chorando. Pô, ele é o apóstolo do ministério inteiro. Quantas igrejas tem no mundo aí? 500? 500 e poucas igrejas, meu. Você cruza com ele no corredor, assim, ó. Ele para bater papo com você. Chorando lá em cima, que nem uma criança por causa de outras pessoas. Aí você fala, rapaz, que é isso? Eu tenho que ser desse jeito, eu tenho que andar nesse mesmo padrão. Isso é bom demais. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, meu irmão?